Então vamos lá, uma questão de gráfico. Olha o que ele fez. Vai dar uma planilha, como essa apresentada. Deu um gráfico logo abaixo da planilha. Aí o que ele fez? Vamos lá. Considere as afirmativas a seguir. Então, item 1. Ele está afirmando o seguinte. O gráfico pode ter sido criado utilizando-se unicamente valores das colunas A e D da planilha. Então, ele está afirmando que o gráfico pode ter sido criado usando valores das colunas A e D. Vamos lá? Vamos voltar aqui. Bem, na coluna A, eu tenho os produtos, maçã, laranja e mamão. Eles estão no gráfico? Estão. Pode observar que tem mamão, laranja e maçã aí no gráfico. Na coluna D, eu tenho o subtotal, que é o 2, o 4 e o 3. Eles estão no gráfico? Também estão no gráfico. Só que eles estão em formato de porcentagem. Por quê? Eu vou mostrar aqui no quadro um exemplo como é que o Excel iria calcular a porcentagem aí através de um gráfico. Então vamos lá. Vou fazer aqui um desenho de um gráfico de pizza. E aqui eu vou colocar os valores, ó, 2, 4 e 3. Bem, se você pegar 2, 4 e 3 e totalizar, você vai achar 9. O que seria 9 aí para o gráfico? 9 seria toda a pizza, que vale quanto? 100% do gráfico. Então 9 é tudo, são todos os produtos, ok? Se você pegar 3 de 9, 3 não é 1/3 de 9? É ou não é? Sim. 1/3 de um número em porcentagem, ele equivale a quanto? Equivale a 33%. Então 3 é 33% de 9. Aí ele vai começar a fatiar. Ó. Ele vai pegar o gráfico e vai começar a fatiá-lo. Então aqui eu tenho 33%. Se você pegar aqui o 4 de 9, olha meu raciocínio. 4,5 não é 50% de 9, a metade de 9? Então 4 é um pouquinho menos do que 50%. Então posso dizer que 4 equivale a 45% de 9. Então seria a fatia maior aqui, ó. E 2, só raciocinar. 2 não equivale a 20% de 10? 2, 20% de 10. Então, de 9, só pode ser algo um pouco maior do que 20%. Então, posso afirmar que 2 equivale a 22% de 9. Então, ele vai preencher aqui. Professor, mas você fez a conta por alto. Então, tire a prova. Pega 22 com 45 com 33. Você vai achar quanto? Você vai achar 100%. Se fechou 100%, quer dizer que essas porcentagens estão corretas. Então, voltando ao item 1 que ele cobrou, podemos dizer que o gráfico pode ter sido criado utilizando-se unicamente valores das colunas A e D da planilha perfeitamente. Então, o item 1 está correto. Olha lá, o gráfico A e D foram baseados aqui. Depois o item 2. Caso o valor da célula C4 seja modificado devido ao aumento do preço da unidade de mamão, o gráfico poderá ser automaticamente modificado? Então vamos voltar. Quem é C4? C4 corresponde ao preço unitário do mamão, que é R$1. Vamos supor que eu altere esse preço para 1. Se eu alterar o preço para 1, o subtotal passa, quer dizer, se eu alterar para 2, perdão, ele passa a custar quanto? R$6. Por quê? Porque a quantidade do mamão seriam 3 e o preço 1 dá R$3. Se eu dobrar, ele passa a custar 6. E se ele passar a custar 6, o mamão não representará mais 33%. Porque se eu aumentar 3 aqui, o subtotal passa a custar 12. E 6 de 12 representa quanto? 50%, ou seja, metade de 12. Então, o gráfico será automaticamente modificado, porque o mamão passaria a representar 50% do gráfico. Então, a afirmação que ele fez no item 2 está correta. Por quê? Porque o gráfico depende da planilha. Então, se você altera um valor na planilha, esse valor irá refletir
no gráfico. Então o item está correto. E o item 3, os valores percentuais apresentados no gráfico podem ter sido calculados com base nos valores dos subtotais, coluna D, e no valor total, que é a soma dos valores D2, D3 e D4. Olha só o item 3, amigo. O item 3 é uma ratificação do 1 e do 2. Olha como é que ele ratificou. Os valores não foram baseados na coluna D, 2, 4 e 3, e o valor total, né, a soma de 2, 4 e 3, que é 9. Então, o item 3 ele ratifica o 1 e 2. Então, todos os 3 itens desse gráfico estão corretos. Então, a resposta seria letra E. 1, 2 e 3 estão corretos. Nosso próximo passo no Excel é começar a estudar aquilo que todo concurso vai te cobrar. O que nós chamamos de fórmulas no Excel. Não tem como fugir das fórmulas, amigo. Não tem como. Tá? Você pode esperar que vai pegar uma prova, cair Excel, a probabilidade de cair uma fórmula é muito grande. Então nós iremos entrar nesse tema agora, que é um tema importante, que irá funcionar da seguinte maneira. Você vai ter na sua tela aí uma planilha, está ao meu lado, vai aparecer uma planilha, onde nós iremos usar essa planilha para fazer a consulta das fórmulas. E eu vou ao quadro passar para você as fórmulas. E você vai olhando para as fórmulas aí na sua tela e interagindo comigo no quadro, ok? Então vamos aí aprender como que essas fórmulas do Excel podem estar caindo na sua prova. Vamos lá? Bem, se alguma célula vazia que eu estiver aí no Excel, eu digitar isso aqui, ó, ele vai me dar um resultado. Ele vai retornar o valor 6. Só que esse padrão de fórmula não é um padrão recomendado para você usar no Excel. Por quê? Qual é o objetivo de uma planilha eletrônica? O objetivo da planilha eletrônica é você o quê? Automatizar a sua planilha. E do jeito que eu fiz aqui, eu não estou automatizando. Eu estou usando o Excel como uma calculadora. E esse aí não é o objetivo, usar o Excel como uma calculadora. O objetivo seria fazer uma automatização. Então eu poderia muito bem trocar essa fórmula aqui por essa. Consulta aí na sua planilha que está aparecendo. Se eu colocar essa fórmula aqui, ó. Aí eu pergunto a você, essa fórmula vai dar o mesmo resultado da de cima? Consulta aí. Quem é A7 aí na sua planilha? Não é 3? Quem é B3 na sua planilha? Também não é 3? Então a resposta será a mesma. Mas por que essa maneira é a maneira mais correta para se trabalhar no Excel? Porque aqui você está automatizando a planilha. O Excel não quer saber se é 3 mais 3. Ele vai somar o conteúdo de A7 com o conteúdo de B3. Então, se eu for a A7 e alterar um valor lá, a resposta aqui será automaticamente alterada. Então, ficaria automatizado. Você pode mudar os valores sem mexer na forma. Isso que torna o Excel interessante. Então, eu vou passar mais alguns modelos e você em casa vai consultando a planilha que está na sua tela e vai me acompanhando aqui me respondendo. Vamos lá? Se eu, por exemplo, digito assim, ó, como já caiu numa prova da PRF, ele cobrou essa questão aqui, ó. Se você consultar aí, A1 seria quem? 9 e D1, 9, não é isso? Poxa, professor, isso caiu na PRF, 9 mais 9, 18, é muito fácil. Sim, é muito fácil. Mas ele não está te cobrando matemática, como eu já te disse. Ele está te cobrando estrutura de fórmula. E essa questão aqui está errada porque não dá 18. Isso aqui para o Excel seria como se fosse um texto que eu estivesse digitando no Word. Se eu digitar isso aqui no Word e no Excel, não tem diferença alguma. Por quê? Porque o Excel só vai reconhecer isso aqui como uma fórmula se antes da fórmula eu colocar o sinal. E o tradicional sinal que você coloca antes de uma fórmula é o sinal de igual. Mas lembrando, você pode usar a soma
e você também pode usar a subtração. Qual é a diferença? Soma não vai ter diferença nenhuma para o igual aqui. Agora o menos sim, a subtração sim. A subtração vai deixar esse valor negativo. Então ficaria menos A1 mais D1. Então seria menos 9 mais 9, 0. Ok? Então esses três sinais aí podem ser usados para início de fórmula. Vamos outra. Se eu coloco para você assim, essa fórmula. A1xB2. Ah, professor, é muito fácil. A1xB2 é o quê? É multiplicar 9, que é A1, vezes B2, que é 2, dá 18. Não. X no Excel não é multiplicação como nós usamos na matemática tradicional. O X no Excel é uma letra como a letra X que nós conhecemos no nosso alfabeto. A multiplicação no Excel seria o asterisco. O asterisco que é o símbolo da multiplicação na informática e no Excel também. Então cuidado, X é peguinha de prova, ok? E esse aqui? Não, professor, esse já não me pega mais. Esse símbolo também não funciona, realmente. Esse símbolo aqui não vai ter função que o Excel não reconhece. Então, a divisão eu poderia fazer como? Assim? Não, também não. A divisão não é essa barra, a divisão seria essa aqui. Então, dos 4 operadores matemáticos básicos que nós temos no Excel, a multiplicação é o asterisco e a divisão é a barra. Tranquilo? Então vamos mais uma. Olhando aí na sua planilha. A8, o acento circunflexo, o famoso chapeuzinho, né? A7. Como é que ficaria isso? Quem seria o A8? O A8 aí na sua planilha não é 2? Confere? O A7 na sua planilha não é 3? Então, quanto seria 2 elevado a 3? Seria 8. Então, qual a conclusão que você chega? Que o circunflexo representa o exponencial, o cálculo exponencial, ou seja, A8 exponencial a 7. Ou seja, a famosa potência, um número elevado ao outro. Então, o circunflexo representa esse sinal aí da potência. Vamos mais um exemplo. Olha só que exemplo que você tem aí. A1, circunflexo, parênteses, meio. O que eu iria achar com essa fórmula? Bem, nós não aprendemos na matemática que o A1 não é 9 aí na sua planilha? Então você tem uma raiz de 9, como é que você extrai a raiz de 9? Aqui você não tem um 2 escondido, e aqui você não tem 1. Então para tirar esse 9 da raiz, seria você pegar o 9 e elevar a esses termos, a meio, não é assim? Então aqui eu vou extrair a raiz de 9. No Excel, é essa fórmula aqui. O A1 seria o número que você quer achar a raiz, e esse 2 aqui é a raiz que você quer extrair. No caso, a raiz quadrada, que é esse 2 aqui. Se eu colocar o 3 aqui, eu acharia o quê? A raiz cúbica. Se eu coloco o 4, a raiz quarta de um número. Então essa fórmula aqui é a fórmula para se calcular a raiz de um número no Excel. Agora acompanhe aí, na sua planilha.